Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, com frio aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que está no seu estado, na sua cidade, mas eu gosto muito do frio. Mas a verdade acontece que nós vamos falar hoje sobre essa nova lei, o PEC, contra o crime organizado que foi lançado, que o Lula sancionou. Ela é muito importante e eu quero já destacar que você deve compartilhar esse vídeo. Obrigado pelos novos inscritos, deu certinho agora, não se esqueça. Deixe seu comentário e, de novo, compartilhamento é muito importante, a gente furar a bolha, porque tem gente que ainda pensa que o governo federal é responsável pela segurança pública e não é. A responsabilidade é dos estados, sempre foi dos estados. O Lula vai falar sobre isso, que eu trouxe uma fala muito interessante do Lula. E então, por conta das ações da Polícia Federal, é que foi estourada a carbono oculta, agora tem a questão do rachadinha, está tudo virado e ele não, o rachadinha está muito louco, não sabe mais o que diz, ele uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, sem palco, sem palanque, sem fala, sem nada, está desestruturado e vai desidratar em nome de Jesus, amém. Então, minha gente, é muito importante o nosso engajamento, porque, na verdade, as polícias dos estados, elas que têm responsabilidade pela segurança pública, pelos presídios, à exceção dos 5 presídios federais que, casualmente, eles foram construídos 4 no governo do Lula e 1 no governo Dilma. E eu quero bater numa tecla, uma hora dessa, sobre a questão da reforma do sistema prisional, porque é atirado um monte de gente lá para dentro, sem julgamento, e sai mais criminosos do que entram. Essa que é a grande verdade. Então, agora, com esta medida, é bem possível que haja uma ação mais efetiva, inclusive sobre a troca de informações entre os estados, ou um sistema único de informações, porque às vezes a pessoa comete o crime num estado, vai para um outro estado, da foragem do seu estado, e lá ela é um desconhecido, e não há uma integração no sistema entre as polícias. E tudo isso é o que, ao que tudo indica, pretende esta nova lei, essa nova PEC do crime, sobre o crime organizado. Então, é um governo que está combatendo, apesar do rachadinha, querer largar no colo do Lula tudo que está acontecendo com ele, inclusive no colo do PT, com ele, com a direita, com a família, porque esse é o jogo deles. Então, nós precisamos furar essa bolha, porque eu assisti a uma palestra de um pastor da Igreja Adventista, e ele falando para a sua congregação sobre essa questão de eles aprenderem o evangelho, mas ficar só entre eles. Eu já disse aqui isso no canal, antes de eu ter assistido, eu disse, poxa, eu falei isso num vídeo, né? A verdade é uma só, não adianta nós ficarmos entre nós que comungamos do mesmo pensamento com essa ideia somente no nosso nicho. Nós temos que espalhar. A minha parte eu faço, trazendo conteúdo, mas você precisa fazer a sua, dando seu comentário, deixando seu joinha e compartilhando os vídeos. E também assistindo aos outros vídeos, que caso você não tenha assistido, que tem muita coisa interessante que você pode tirar muito proveito. E eu convido você a fazer isso, tá certo? Bom, como aqui não tem edição, vai essa tossezinha aí, mas eu estou bem, graças a Deus, no nome de Jesus. Então, gente, sem mais delongas, espero que a internet não atrapalhe, que a fala do Lula saia de começo ao fim bem, ela utilizando bem, e aí a gente vai ter agora uma ideia do que vai acontecer com o crime organizado a partir de uma iniciativa de um governo que faz, que não fica na falácia. Vamos assistir? Assiste até o final, porque é muito importante, até para você ter mais argumentos para comentar no seu seio familiar, no seu grupo de WhatsApp, na sua roda de amigos, seja onde for. Então vamos nessa? Vamos assistir. Vamos lá, o Lula, volta vem para o palco. Muita coisa para a gente chegar ao ponto que nós precisamos chegar para que as pessoas de bem nesse país vençam as pessoas do mal. Além de você mudar um monte de coisa, nós vamos ter que também conversar muito com o Poder Judiciário, porque há muita queixa de governadores que muitas vezes a polícia prende os bandidos e uma semana depois esse bandido está solto. Tem muita gente que se queixa que tem muitos lugares, meu caro governador do Rio, que a pessoa é presa e o preso escolhe o lugar que ele quer ficar preso. E às vezes ele é libertado e dirigido para a cadeia que ele quer ficar.
A polícia militar se queixa, a polícia civil se queixa, os governadores se queixam, e esse é um tema que nós vamos ter que colocar na mesa para discutir com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Procuradores, para ver se a gente consegue colocar também o Poder Judiciário em harmonia com essa tese que nós estamos aprovando aqui hoje de combater o crime organizado. Essa é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente vai continuar com uma falha muito grave no combate ao crime organizado. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, e nós fizemos questão de levar um documento sobre o crime organizado e entregar ao presidente dos Estados Unidos na última quinta-feira. Desde que nós tivemos o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que, se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa, que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando aqui. É só querer discutir. E agora o Wellington foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E, ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Então foi entregue por escrito, porque cada vez que eu converso com o presidente Trump, eu faço questão de entregar por escrito aquilo que nós falamos, para depois a gente mostrar para a imprensa, se for necessário, para não ficar o diz que diz. Isso é extremamente importante, porque nós estamos levando muito a sério. Quando nós criamos uma base da Polícia Federal para combater o crime organizado nas fronteiras, nós construímos uma parceria com todos os estados da América do Sul. E eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de arma nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira. Por último, eu queria dizer para vocês uma coisa. E aqui eu sei que a Câmara já aprovou, queria dizer, Jacques Wagner, uma coisa, o dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, nos próximos dias nós criaremos o Ministério da Segurança Pública nesse país. Eu sempre recusei aprovar o Ministério da Segurança Pública enquanto a gente não tivesse definido qual seria o papel do governo federal na segurança pública, porque na Constituição de 88, eu que fui constituinte, o Alckmin que foi constituinte e alguns também que foram constituídos aqui, sabe que nós passamos quase toda a responsabilidade para os governos do Estado, porque a gente estava naquela época, sabe, com muita necessidade de nos livrar do governo federal, porque era sempre um general de 4 estrelas que tomava conta da segurança pública dos estados. E nós fizemos isso. E agora nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual.
Mas o dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Eu queria dar parabéns, Zé, porque uma coisa do sucesso desse programa, que é uma coisa simples de falar. Todas as vezes que nós vamos fazer algumas coisas aqui tem 3 governadores e um vice-governador. A gente chama os governadores. Mas a divergência nossa está na política. Ela não está entre o secretário de Segurança. E dessa vez vocês resolveram conversar com os secretários de Segurança, com aqueles que lidam diretamente com o problema. E foi muito mais fácil construir uma unidade, porque eles vivem o mesmo problema que você vive no Ministério da Justiça. Portanto, meus parabéns por essa inversão. Conversar diretamente com quem lida com o problema todo dia. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, o ato de hoje não é apenas a criação de uma secretaria, de um programa. É mais do que isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria que os deputados atentassem para isso, os senadores, os policiais, os governadores. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. E que esse programa está permitindo que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos nele um dia. Muito obrigado, companheiros. Eu acho que não preciso de mais nenhum comentário, porque foi uma fala irretocável e a realidade presente que nós precisamos encarar. E, felizmente, temos um presidente que vai ao encontro das necessidades do povo, dos clamores da sociedade. Mas, reitero, compartilhe esse vídeo, Dr. Cetinho comenta, porque a responsabilidade até o presente momento sobre a questão da segurança pública é dos estados. E essa gente escrota quer culpar o governo federal por conta da insegurança que está tomando conta dos brasileiros. Essa que é a grande verdade. Polícias mal estruturadas, governos que não dão a mínima importância para isso, até porque preso não vota. Então, eles não dão atenção, inclusive, para o sistema prisional, que é uma coisa que eu acho que tem que ter uma nova dimensão, um novo olhar, um novo enfoque para melhorar também as condições prisionais e diminuir a ascendência do crime que parte de dentro das cadeias e vem para a rua. Essa que é a grande verdade. Está dado o meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando corrente, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. Fique com Deus e eu vou dizer fui. Espero que eu vá. Fui!